Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um BMC Stocks nesta sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Estamos ao vivo, como todas as tardes, e vamos dar uma olhada como está o Ibovespa nesse momento. Ibovespa que está subindo 0,22% aos 118.607 pontos, acenando uma alta, possivelmente a primeira alta após 9 pregões, né? Esse seria o 9º pregão no resultado negativo, caso o Ibovespa vire, como fez ontem, e termine o dia no vermelho. Nesse momento, o Ibovespa então opera em alta. Vamos ver se vai manter esse patamar até o final do pregão. E o Dux sobe 9,46%, a melhor do dia. A Via ganha 7,10%. A Sabesp é a terceira melhor do dia, 4,29%. O Local Web perde 8,85%, a pior do dia. Grupo Soma perde 6,10% e a Azul cai nesse momento 3,95%. O volume financeiro de hoje é, até o momento, 8,32 bilhões de reais. Vamos ver então se vai se manter esse patamar ou se vai aumentar, chegando à média histórica de cerca de 20 bilhões de reais de patamar. Vamos dar uma olhada agora no dólar. O dólar sobe 0,27%, volta aos R$ 4,90 a moeda americana. Temos também a Petrobras, Petro 4 cai 0,13%, R$ 30,59. A Vale sobe 0,01%, R$ 66,06. Então, Vale basicamente no 0 a 0 nesta sexta-feira. Vamos dar uma olhada como está lá fora o petróleo, para ver se isso influenciou o andamento da Petrobras nesta sexta-feira. Petróleo sobe 0,86%, cada vez mais próximo dos $90 por barril. Petróleo Brent lá em Londres, $87,19 por barril. A bolsa lá fora, por sinal, está em uma situação mista, né? Está dividido. O Dow Jones sobe 0,22%, S&P 500 cai 0,18%, Nasdaq cai 0,64%. Então temos hoje um andamento da Bolsa Americana que é bastante misto, né? Sobe e desce da Bolsa.
Vamos dar uma olhada agora como fechou o minério de ferro. Deixa eu pegar aqui o minério no nosso profit da Nelogica. Minério que volta a cair nesta sexta-feira. Minério de ferro, então, está em queda lá no porto de Dalian, $821,50. Deixa eu dar uma olhada como está o minério aqui no último período, né? Nos últimos meses, não saiu desse patamar desde basicamente junho, são 2 meses quase que o minério de ferro não sai do patamar por volta de 810, 821 dólares yuans por tonelada, mesmo patamar também de fevereiro do ano passado. No começo desse ano a gente tinha tido uma alta importante de quase 1.000 yuans por tonelada, cerca de 130 dólares por tonelada, agora está por volta dos 100 dólares por tonelada, então uma queda expressiva, chegou a 90 e poucos dólares, agora voltou para os 100, essa situação então do minério de ferro. Vamos dar uma olhada como está lá fora a situação, se mudou alguma coisa, não. Então, vamos passar então para as notícias de hoje. Deixa eu ver se já temos o nosso primeiro convidado, se não já passamos para as notícias no momento, e também se temos a nossos colegas que estão lá no sul, temos a cobertura exclusiva da Money Week que está acontecendo, então deixa eu dar uma olhada aqui se temos, posso chamar aqui já um minutinho só, vou procurar aqui o nosso espelho desse momento, nossa cobertura da Money Week lá na EQI, né, cobertura exclusiva aqui feita pela equipe da BMC, estamos cobrindo então o andamento desse mega evento organizado lá em Balneário Camboriú, na verdade na sede de Itajaí, do lado de Balneário Camboriú, um dos temas é a proteção do patrimônio no cenário geopolítico. O repórter Gabriel Monteiro traz os detalhes, vamos dar uma olhada. Vivemos na era da tecnologia, com ela vem muita informação que chega ao investidor, é difícil fazer esse crivo com qualidade para, claro, tomar as certas decisões de investimentos ou aquela decisão que vai gerar mais segurança ao seu portfólio. Estou justamente aqui com o Oliver Stunkel, analista político, para entender como se proteger desse cenário de geopolítica, esse cenário internacional, justamente o tema do painel que o senhor participará daqui a algum tempo. Então, eu gostaria de saber justamente como o senhor se posiciona frente ao que vem de informações do estrangeiro. A gente sabe que na nossa Bolsa Brasileira, em diversas categorias de investimento, às vezes o cenário internacional pode impactar, mas em outras não. Como analisar essas informações com qualidade e como se proteger do ambiente externo, claro, quando a gente pensa no patrimônio e nos investimentos do investidor? Eu acho que tem 2 questões fundamentais. O primeiro é buscar informação de forma sistemática, de fontes diferentes, para justamente evitar que, na hora H de alguma crise geopolítica estourar, o investidor não ter pensado antes sobre como isso pode impactar o portfólio. Então, a pior coisa que pode acontecer é algum ataque, alguma tensão, alguma decisão de um governo em relação ao outro, e o investidor não sabe absolutamente nada sobre o assunto, porque daí é muito difícil decidir de que forma ele ou ela protege o seu investimento. Então, idealmente, quando surgem crises, o investidor já pensou antes sobre isso, e a forma mais fácil de pensar sobre isso é pensar em cenários. Quais são os principais problemas que podem surgir? Uma série de analistas geopolíticos sempre, cada ano, por exemplo, apresentam os 10 principais riscos geopolíticos e de que forma eles podem impactar a economia. Então isso me parece fundamental. E além disso, a gente precisa lembrar que estamos numa fase de geopolitização da economia. Isso quer dizer que decisões de governos hoje são muito mais importantes, porque havia por algumas décadas uma fase mais liberalizante. Então governos estavam se retirando, vamos dizer, diminuindo seu papel no mercado, né, reduzindo barreiras de comércio, etc. Um mundo cada vez mais liberal, mais globalizado. E agora a gente está numa outra fase, alguns chamam de desglobalização. Eu não acho que seja bem isso, mas claramente de uma situação em que a geopolítica impacta a globalização, a relação entre China e os Estados Unidos muito fortemente impactado por essa questão.
Então, o primeiro é acompanhar esse cenário com frequência, e o segundo é pensar em cenários que podem impactar o portfólio, para nunca ficar completamente ignorante em relação ao que está acontecendo e buscar fontes diferentes. Eu acho que a gente nunca deve confiar demais apenas em um analista ou uma fonte, sempre tentar olhar um pouco em várias direções e nunca deixar de olhar isso, né? A gente fica uns 2, 3 meses sem ler sobre o assunto, a gente rapidamente fica desatualizado. Então, ter essa prática, essa rotina, me parece é o melhor caminho. Perfeito. E aí me gera uma dúvida. Faz sentido o investidor se expor a mercados dos quais ele não consegue acompanhar esse tipo de informação, ou por uma limitação das informações mesmo, ou por uma limitação de idioma? Talvez um profissional possa ajudar nessa orientação. Como que o senhor enxerga esse posicionamento de eu me expor a um mercado do qual não vou conseguir consumir o conteúdo, não vou conseguir ter a totalidade das informações necessárias para fazer uma análise? Nós, a princípio, nunca temos, obviamente, a totalidade. A China, eu, por exemplo, acompanho há mais de uma década, e mesmo assim, por se tratar de um sistema político muito pouco transparente, a gente precisa dedicar muito tempo e mesmo assim não temos todas as informações para de fato entender qual é a atual situação no país. Por exemplo, recentemente o chanceler da China sumiu simplesmente. Uma pessoa que eu acompanhava, né, as declarações, a gente estudava, de um dia para outro sumiu. E os outros diplomatas chineses que eu perguntava o que aconteceu com o chanceler, ninguém queria falar nada. Porque houve uma investigação anticorrupção, mas ninguém quis compartilhar isso. Então a China, em função disso, é, por exemplo, um país mais difícil, que pode produzir algumas surpresas, enquanto o cenário americano nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, por se tratarem de sistemas mais transparentes, a gente consegue ter mais informação. Eu acho que hoje conseguimos, por meio de especialistas, acompanhando analistas, a gente consegue, mesmo em países que a gente não conhece tão bem, a gente consegue ter informação suficiente. Eu não acho que é preciso se tornar especialista em um determinado país para poder fazer um investimento. Mas nós nunca devemos ficar sem nenhuma informação sobre um país, porque de fato hoje, mesmo investindo numa empresa que tem bons fundamentos, boas ideias, ela pode acabar sendo muito exposta a uma situação geopolítica que ela simplesmente não influencia. Maravilha, eu chamo a atenção também para uma das principais companhias do Brasil, que é a Vale, que a maior parte do produto que é exportado vai tudo para a China. Então, às vezes uma companhia que está no mercado brasileiro, uma das maiores companhias do nosso mercado, ela tem esse risco geopolítico de uma outra economia, das quais a gente não tem tantas informações, das quais o investidor pode não entender como funciona a dinâmica política do país, e é super importante saber como se proteger desses riscos externos. Lembrando, é justamente o tema do painel que o Oliver vai participar para ter a completude deste conteúdo. Só acessar o link que está na descrição deste vídeo, lembrando aí da nossa programação ao vivo, que aí vai transmitir todos os painéis de forma gratuita entre os dias 14 e 17 de agosto. Perfeito, muito obrigado, Gabriel. Então, de volta para o nosso estoque. Vamos dar uma olhada aqui, então, como está o mercado nesse momento. O Ibovespa está perdendo força, 0,10%. Agora, provavelmente vai virar logo mais e fechar mais um dia em queda. E o Dux é a melhor do dia, 10% redondos de valorização. Local Web é pior do dia, 8,85% de queda. E vamos chamar o nosso primeiro convidado do dia, o Cris Natividade, analista CNPI independente. Muito boa tarde, Cris. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Tudo bem? Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao estoque. Então, vamos dar uma olhada como estão hoje as ações. A Bolsa, nesse momento, está perdendo força. O que você está vendo no gráfico? Será que teremos mais um dia de fechamento em queda? E o dólar também ganhando novamente tração. Qual que é a sua visão aí no gráfico para dólar e Ibovespa? Olha, a questão do Ibovespa é quando ele vinha em uma tendência de alta, né? Então, movimentos de expansão, uma retração forte, né? Então, mostrava que não era uma tendência tão forte assim. Novamente, uma outra boa impulsão e uma retração que devolveu quase toda a perna inicial. Então, a gente já estava vendo que não era aquelas tendências que não esperam desconto, né? Que sobe, ninguém só comprar que dá tudo certo. Né? Não era assim, não é esse tipo de tendência.
Quando chegou na região dos 120 mil, o que aconteceu? Ele lateralizou. Né? E aí ele continuou ainda na tendência de alta, mas já mostrando que a tendência ainda é mais fraca do que era aqui embaixo, né? Porque aqui ela fazia bons movimentos de impulsão e, de repente, começou a não fazer mais. Teve um bom movimento de impulsão, mas muito menor que os anteriores, e logo em seguida já veio uma retração, devolvendo praticamente toda a perna de impulsão. Então, o que a gente tem hoje no Ibov? O Ibov hoje é uma tendência fraca de alta. Tá? Ele está na base dessa canal de alta, né? Mas é muito possível que ele continue aqui até ter algum grande motivo para poder se movimentar. Né? Apesar da gente ter tido notícia na China essa semana, Estados Unidos ficou superlateral, aqui ficou superlateral, região do euro ficou superlateral. Então, assim, não tinha motivo. Por isso que a gente está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 candles, né, que são 5 anões. Né? Então, aqui, ó, se juntar com esse daqui, já dá para fazer a Branca de Neve, 7 anões, ó, com esses dois aqui, ó, já tem uma história da Disney aqui para a gente contar. Né? Porque tendência a gente não tem. O que a gente precisa esperar aqui? O que a gente pode esperar? Qual que é o melhor movimento? Ou ele vai lateralizar aqui, nessa região aqui do 115, entre 115 e 124, né, lateralizar nessa região, até aparecer algum movimento realmente interessante, né, até começar a mostrar candles de força e tudo mais, ou ele vai já logo mostrar isso. Né? Então, ou ele vai ficar parado, ou ele vai mostrar alguma tendência. Hoje, Cris, o que eu tenho? Absolutamente nada. O gráfico não está dizendo nada. O movimento mais provável ainda é que nos próximos dias tenha um movimento de reação. Por quê? Porque ele está numa fase barata, um preço barato na fase. Né? Então ele começou a fazer a lateralização. Então, tem barato, caro, barato, caro, barato. Tá? Então ele está numa região barata, pode até vir um pouquinho mais para baixo, mas ainda seriam pavis aqui nessa região. E o mais provável sim é ele voltar na região de 124 mil. Tá? É o movimento mais provável. Cris, tá tendo fluxo para isso? Não. Tá tendo deslocamento para isso? Não. Tá aparecendo players para isso? Também não. Por isso que ele tá parado aqui pelo menos 5 dias laterais no índice. O dólar vinha numa tendência de queda, também com expansões e retrações bem feitas, né? Então, vendedores, faz os vendedores, faz os compradores, faz os vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, e entrou uma fase do comprador que já está perdendo, já perdeu, né, essa LTB aqui. Então, quer dizer que já não é mais uma tendência tão forte de queda quanto era antes, podendo sim transformar numa fase de alta. O que a gente tem aqui? Uma lateralização bem desenhada, né? A gente já tem no diário, se a gente for olhar ali nos 60 minutos, ó, isso vai ficar ainda mais claro, né? Ó, uma lateralização. Então, qual que é a tendência hoje do dólar? Não temos, nos 60 minutos não temos tendência. O que falta? A mesma coisa que eu falei que falta no índice, motivos, né? É o Tim Maia. O que é o Tim Maia? Me dê motivo para ir embora. Então, ele precisa ou romper o topo com um candle de força, com deslocamento, com apetite, coisa que não está acontecendo também. Tá? Então, o que a gente tem no dólar e no índice hoje? Falta de interesse, falta de deslocamento, e por isso a gente tem que esperar o mercado dizer alguma coisa. Tá? Provavelmente nos próximos dias deve vir alguma coisa, não fica muito tempo assim lateral, mas quando vierem algumas notícias, algumas coisas relevantes, ele deve voltar a andar, mas por enquanto parece que não há fluxo e não há vontade, né, não há tendência para deslocar o preço tanto do dólar quanto do índice. Perfeito. Então, falando agora de ações, né? Vamos ver como é que está a situação no mercado. O Yudux está em forte alta. O Yudux vem de vários dias, né? Desde o começo do ano, entre as maiores altas do Ibovespa. O que você está vendo no gráfico para Yudux? Temos também a Via, que está subindo forte hoje. E Sabesp, terceira maior alta de hoje. Qual é a sua visão sobre essas três ações? Então vamos lá, ó. Iduc, o que ela tem aqui? Ela tá num comportamento que é um comportamento típico daquelas ações que não são passíveis de venda, né? Aquelas que a gente brinca que são invendáveis. Então, o que quer dizer isso? Ela fez aqui uma linha de tendência,
né? E no máximo ela vem, corrige nas médias, ó, raramente corrige nas médias, raramente vem na linha. É uma tendência íngreme, é uma tendência já madura, né? Que já está há um bom tempo nesse deslocamento, mas não oferece retração, né? Por outro lado, embora ela tenha movimentos de alta, ó, ela tem um movimento de expansão interessante, ó, uma retração muito curta, movimento interessante, uma retração um pouco mais longa, movimento interessante, ó, veja que ela rompe os topos e já mostra exaustão, ó, rompe o topo e já mostra exaustão. Isso tem uma dificuldade de se entrar operando esse tipo de ação. Por quê? Porque ela não oferece tanto deslocamento, esse tanto de candle com baixa volatilidade, esse tanto de candle com baixo deslocamento, isso é um problema para aquela pessoa que gosta de trades direcionais, que é aquele que você entra e anda. Então ela tem bons movimentos, como esse daqui do dia 17, ó, 17, 18, né, que deu uma boa acelerada, tem como esse movimento de hoje, que deu uma boa acelerada. O que eu recomendo para Eduque? Se você já entrou, ótimo, já entrou, deixa o seu stop abaixo dos últimos fundos, tá? Então agora, ó, comprado, já moveu o topo, você pode deixar o stop aqui abaixo do 20,78, que está muito bem protegido, e deixa o trade rolar, tá? Se você quiser muito entrar em Eduque, você não pode entrar aqui na região de máxima, porque, ó, quando rompe, ele já procura exaustão, ó. Quando rompe, já procura exaustão. Então, o que é a melhor coisa para você fazer? Esperar ou uma fase mais barata aqui na LTA, ou se você está com um pouco mais de pressa, esperar pelo menos a correção desse candle grande de hoje. Tá? Então, amanhã daria uma boa oportunidade na região do 23,55. Seria um bom ponto com stop aqui abaixo do último fundo e tentar pegar essa sequência em Eduque. Tá? Então, a tendência é clara de alta e não mostra sinais de fraqueza da tendência, né? Ó, não perdeu LTA, não veio até a região das médias, né? Ela está em região de topo, está com candle de força, então ela não tá mostrando fraqueza na tendência e pode dar boas oportunidades para quem souber entrar bem. Entrar caro pode ser um pouco complicado. Sabesp, que é uma das grandes altas também, ela é um pouco bem mais complicada, né? Porque a gente tem uma tendência muito clara lá na Eduque. Aqui não. Primeiro, ó, ela não chegou na região de topo anterior, né? Ainda não rompeu essa linha aqui em cima, né? Que ela está tentando buscar. Vinha fazendo um canal daqueles bem parecidos com a da Eduque, né? Que ela praticamente não retorna, só que já perdeu a linha de tendência, já perdeu alguns fundos anteriores, fez um movimento de tentar romper o topo, mas teve dificuldade, tá? Então, agora eu acho muito arriscado entrar em Sabesp, é um ativo que está sem padrão, e ele está fazendo, não está muito técnico, né? E ele está fazendo um padrão que é chamado de padrão de dúvida, que é o padrão de alargamento. O que é um ativo em alargamento? Ele faz um topo, faz um fundo, aí ele rompe topo, rompe fundo, rompe topo, rompe fundo. Isso quer dizer que o ativo vai ganhando volatilidade, mas ele não vai ganhando tendência. Tá? São os ativos mais complicados para a gente entrar, são os ativos em alargamento, né? Essa lateralização indefinida. Então ele faz uma lateralização, só que ele não faz topos e fundos bem definidos. Ele rompe topo e rompe fundo. Isso é um padrão bem arriscado. Eu ficaria de fora, embora tenha uma boa força compradora. Ele tem ainda projeção, o mais provável é que chegue na região dos R$60, mas eu não entraria comprado por ser um ativo em padrão de definição. E qual que foi a terceira que você tinha falado? Eduque, Sabesp? Sabesp, a terceira é a Sabesp. E só queria dizer que daqui a pouco vai virar a bolsa, porque estou vendo já uma pressão para baixo aqui no vermelhinho. Mas vamos lá dar uma olhada em Sabesp. A segunda. A Sabesp eu já vi. Qual que foi a segunda? Ah, desculpa, a Sabesp não. Estou vendo aqui a bolsa. Então é Local Web. Agora mudamos aqui. Não, Via Varejo, desculpa, Via Varejo. Via Varejos. Via Varejo. Aqui. Via Varejo está com um bom candle de alta realmente para o dia de hoje, tá? Só que a gente também não tem uma tendência tão forte, tão clara em Via Varejo. A gente tem aqui, ó, muito claramente, eu peguei a ferramenta errada,
temos aqui muito claramente um suporte nessa região e uma resistência nessa região. Então é um ativo lateral. Se você comprar aqui, você pode ficar muito mal comprado na fase. Óbvio que ele tem a chance de ir até essa região dos 2,66, né? Tem 35% ainda de alvo, né, para ela desenvolver. Só que qual é o problema? Olha aqui, ó, o último movimento relevante. Venda. Isso aqui é um comportamento típico de perna lateral. O que, que é? Força compradora, exaure, força vendedora, exaure, força compradora. Então pode ser que aqui mesmo nessa região já sofra com a resistência e venha buscar o fundo, tá? Eu acho bem arriscado entrar agora em Via Varejo, mas também quem tiver interesse, quem confia no papel, gosta dele, tenta pelo menos esperar um desconto aqui amanhã, 1,88 mais ou menos, seria um bom ponto de compra para a Via, pensando nessa primeira resistência aqui no 2,18 e depois o alvo lá no 2,70, seria muito interessante, tá? Então isso que eu vejo para Via, mas Via tá lateral, embora tenha um candle de alta, esses candles eles são facilmente revertidos nos dias seguintes, como aconteceu com esse de baixo aqui de 12%, tá? Então isso pode acontecer, por isso eu não entraria posicionado em Via nesse momento. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas piores do dia. Estamos vendo aqui, a bolsa está prestes a virar agora, alta de 0,05% para Ibovespa, caiu para 0,01 e aparentemente vai direto para o território negativo. Pior do dia, a Local Web está afundando cada vez mais, menos 9,23%. Grupo Soma, mais um dia de queda, e Azul, que perde 4,61%. O que você está vendo nessas três? Local Web, Azul e Grupo Soma. Vamos lá. Só anotar aqui para não esquecer. Soma e Azul. Então, Local Web, ela vem bem complicada. Ó, fez aqui uma espécie de um retângulo nessa região baixa. Tá? Então, o que ela tem? Ela fez uma perna muito forte de alta e agora uma perna muito forte de queda. Ela está também ganhando oscilação, mas não está ganhando direção. O que eu quero para fazer uma operação em Local Web? Que ela deixe mais um candle desse, não precisa ser tão grande assim, mas que acelere abaixo dessa região dos R$7. Se ela chegar nos R$7 e parar, o que ela quer fazer? Continuar na congestão, tá? Então, para que possa ter alguma operação, você precisa ter um candle vendedor amanhã, ou esse mesmo, né? Cair hoje ainda mais 5%, você pode fazer esse tipo de operação. Qual que é o problema? O seu stop inicial são de 18%. Né? É um stop muito longo e para sua gestão de risco talvez fique um pouco difícil de administrar. Se amanhã o Local Web fizer um candlezinho de definição desse daqui, ó, um candle mais ou menos como esse, você pode comprar acima dele para um primeiro alvo aqui, né? Faz uma primeira parcial nessa região do 7,75, pensando eventualmente num rompimento, né? Então protege na parte de cima da congestão, pensando num rompimento para cima. Mas tanto para um lado quanto para o outro, para ver um rompimento, eu preciso de um candle de força. Se hoje, ao invés de ter feito esse candle aqui para baixo, tivesse feito mais um candle desse para cima, seria um rompimento interessante para alta. Né? Então é um ativo extremamente indefinido. Eu ficaria esperando, né, esses sinais que eu falei, ou do enfraquecimento da queda para você poder entrar comprado, ou de mais um candle forte vendedor para você ter convicção na venda de Local Web. Soma, Grupo Soma, esse daqui sim é para baixo, tá? Se eu tivesse posicionado, eu já teria inclusive estopado. Né, se eu tivesse posicionado na compra, já teria estopado. Não vejo aqui como uma boa você ficar comprado. E esse é diferente, porque ó, rompeu um gap, acelerando. Lembra que eu falei que quando ele rompe, ele precisa ter um candle de força? Ó, fez um candle de força, hoje já é o terceiro dia seguido de queda. Então, assim, Soma está extremamente complicada e ela tem alvo aí pelo menos mais 20% para baixo. Tá? Eu não gosto de ficar segurando, não faz parte do meu estilo operacional ficar sofrendo com a ação. Tá? Eu gosto sempre de reagir. Então, é como um relacionamento ruim.
né? Você tem um relacionamento ruim. Se você não terminar, você nunca vai conhecer alguém legal, né? Então, seu patrimônio está casado com soma. Se você vai perder mais 20% do seu patrimônio, talvez, quem sabe, começar a voltar, você está insistindo num relacionamento ruim. Tá? Então, se tivesse soma, não tenho no meu portfólio, mas se tivesse, eu já teria saído, porque ela sim está condenada, completamente diferente da local web que a gente viu anteriormente. E para finalizar, a Azul, né, das 3 que você tinha me pedido, Azul tem uma queda, mas não é uma queda disruptiva. Tá? Não é uma queda disruptiva, ela ainda está em uma região de congestão, tá voltando. Então, ontem teve um dia forte de alta, natural que volte em torno de 50%. Tá? Então, se você tiver comprado em Azul, eu indico que você deixe o stop lá na região do 16,28. Se você quiser tomar um pouco mais de risco, abaixo dos R$16. Abaixo de R$16 eu já não acho interessante, principalmente se fizer mais um candle igual esse de hoje. Tá? Aí ele vai mostrar realmente um sinal de que é para baixo e aí fica um pouco mais complicado. Mas quem tiver posicionado, pode ficar posicionado com stop aqui abaixo da lateralização, que não é para se preocupar com esse candle de hoje, principalmente por conta do candle de ontem. Cris, posso comprar agora, então, Azul? Você acha que é legal comprar? Não acho. Por quê? Ela está no meio de uma lateralização, né? Você vai ficar mal comprado. Se você comprar agora, o seu stop já vai ficar de 7% para um alvo de 11%, numa lateralização que a gente nem sabe se vai pegar. Então, eu acho um trade um pouco arriscado. Se você for querer se posicionar comprado, você precisa se posicionar nessa região de mínimas, né, e não no meio da congestão, tá? Mas a Azul está um pouco mais tranquilo. Acho que a mais preocupante das 3 é sim o grupo Soma. Perfeito. E agora, claro, vamos dar uma olhada em Vale e Petrobras. Aliás, não, eu preciso chamar o intervalo. Daqui a pouquinho, então, voltamos 2 minutinhos e estamos de volta aqui com o nosso estoque para dar uma olhada como está o mercado nesta sexta-feira. Não sai daí, voltamos já já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir.
Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso estoque desta sexta-feira. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Vamos voltar com o nosso Cris Natividade para dar uma olhada como está o mercado nesta sexta-feira. Bolsa de Valores de São Paulo que volta a cair após umas 2 da tarde, aliás. Nesse momento, Ibovespa volta para o território negativo e é possível que feche pela 9ª vez consecutiva, 9º pregão consecutivo no vermelho. Vamos ver então, temos ainda 3 horas até o final do pregão. Cris, o que você está vendo para Vale e para Petrobras? O que você está vendo para Vale e para Petrobras nesta sexta-feira? Olha, Vale, ela vinha em uma tendência de baixa, né? Inclusive eu fiz venda nessa região, aqui eu estava vendido. Aí, depois que eu fiz a venda, ela ainda fez esse triângulo, aí fez um canal, aí fez ombro, cabeça, ombro. O que ela aqui fez? Nada, no fim das contas, né? Ela estava completamente lateral. Então, eu fiquei aqui desenhando, você vê que fiz um retângulo pequeno, um retângulo grande, aí de repente eu parei de desenhar, falei, não, ela tá lateral, ela vai ficar aqui, não adianta a gente ficar tentando procurar entrada, né? Então eu ficava desenhando, procurando alguma coisa e no fim ela não tem nada. A única coisa que ela tem, ela tá completamente lateral, tá? Então essa região aqui dos R$64 é uma região de suporte, essa região dos 72 da 72,50 é uma região de resistência e a gente tem um suporte relevante ainda na região dos 61. Tá? Então, por enquanto, não tem nada para fazer em Vale. Talvez, se fosse procurar compras em Vale, seria na região dos 64 ou talvez das 61. A dos 64, ela está presa aqui desde abril, né? Então talvez seja o melhor ponto para fazer agora, embora a dos 61 seja mais barata, né? Um bom ponto para comprar. Acho que essa região aqui, ó, tocando na região dos 64, é um bom ponto para compras em Vale. Tá? Lembrando que toda congestão pode ser perdida, né? Então tem um suporte, a probabilidade de segurar no suporte ela é muito boa, mas sempre pode romper. Tá? Então, se você entrar nessa operação, o ideal é que você use um stop, tá? Um stop conforme a sua gestão de risco. Petro 4 lateral, tá bem lateral, fez aqui ela estava num movimento interessante, fez uma lateralização, fez um rompimento bem interessante, uma correção curtinha, não, nem tão curtinha, fez aqui uma espécie de uma bandeira, rompeu, foi muito interessante. Aí aqui sim, correção curtinha, retomou o movimento de impulsão, mas aí já começou a corrigir, né? Então já corrigiu mais do que esse movimento de impulsão e agora já temos um movimento lateral para Petro, tá? É natural agora, eu faço no meu canal lá no youtube.com/Cris Natividade, eu faço operações de swing todos os dias. E nesses últimos dias tem dado poucas entradas. Por quê? Porque o Ibov está lateral, Vale está lateral, Petro está lateral, o YouTube está no alargamento. Então é óbvio que o movimento do mercado ele acaba refletindo nas ações, né? Então se o Ibov está de lado, as ações, principalmente Vale, Petro, Itaú, até o próprio Bradesco, começam a ficar laterais, né? Isso é um movimento natural. Para acontecer alguma coisa em Petrobras, precisa acontecer mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Uma lateralização também, assim como tem aqui. O que precisa? De um candle de força, tá? Precisa de ter um movimento de rompimento para aí sim iniciar uma nova etapa, ou para cima ou para baixo, né? As lateralizações elas podem ser rompidas para qualquer um dos dois lados, tá? Ela fez aqui uma resistência bem marcada aqui no 31,20, né, nos últimos dias, tá? Mas ela ainda tem um topo anterior ali no 31, tá? Então o ideal é que tenha um candle desse fechando acima do 32,5, mais ou menos, para a gente começar uma nova série compradora na Petro, tá? Agora ela está lateral, eu não vejo boas probabilidades de movimento nem para um lado nem para o outro.
Perfeito. Agora, só queria terminar com o nosso Cris, daqui a pouco chamaremos também o nosso segundo convidado de hoje. Mas, Cris, além de Petrobras, já que a Petrobras está manipulando de fato os preços da gasolina, do combustível, especialmente do diesel, que está em falta, e temos problemas também com outras empresas no setor, especialmente distribuidoras e empresas de refino privado, queria também te perguntar como estão as ações da Vibra, mas também as ações da Junior Oil, como PetroRio, PetroRecôncavo e 3R. Vamos lá, vamos por partes, que a primeira foi que você falou um monte. Vibra. Qual foi a primeira? Vibra, vamos lá. Vibra. Olha, Vibra, ela tem... Vibra e 3R são duas que eu acompanho todos os dias, né? Vibra, ela vem bem complicada naquele padrão que eu falei do alargamento, ó. Perde fundo, aí volta, aí ganha topo, volta, aí perde fundo, volta, tenta ganhar topo, tenta ganhar fundo. Ela está completamente lateral. Se eu fosse colocar um prognóstico, é mais para queda, né? Porque ela está no alargamento, mas já não visita mais as partes de cima, começa a deixar pavis grandes na parte de cima, maiores do que na parte de baixo, né? Então a gente já vê uma força vendedora querendo prevalecer, mas não tem direção. Ó, olhando aqui, a gente não tem uma prevalência nem de candles verdes, nem de candles vermelhos. Um deslocamento forte, nem verde, nem vermelho. Uma candle de força, nem para um lado nem para o outro, porque ó, duas fortes para baixo, forte para cima, forte para baixo, forte para cima. Então a gente não está tendo um bom deslocamento. Então ela também está indo muito mal, eu acho muito complicado operar aqui. Se fosse fazer alguma coisa que daria para comprar, querendo realizar na região dos 18, dos 19, dá para comprar, mas eu acho que tem tanto ativo melhor, que eu não vejo necessidade de fazer esse tipo de operação. 3R vem aqui, ó, com um padrão de venda muito forte, tá? É um padrão de three little soldiers, né? 3 soldados aqui. Então, ele já vem querendo, sim, uma perna muito forte, querendo vir para baixo, tá? Talvez, se você vender agora, você fique mal posicionado, porque uma hora essa correção vai ter que vir, né? E talvez você tenha que deixar um stop muito longo e tal. Mas se ela der uma respirada, ou até a região 34, 35, 36, pode dar uma boa chance para vender, tá? Comprar 3R é interessante só nessa região dos R$26, tá? A última operação que eu fiz em 3R foi aqui embaixo, ó. Aqui embaixo foi a última que eu fiz, né? Então a gente fez a operação, fez parcial, deixou o trade seguir, aí, ó, não voltou mais, tá? Então onde que Cris, um ponto bom para comprar? Ó, aqui era ponto bom para comprar, aqui era bom para comprar, então região entre R$26 e R$27 seria um bom ponto de compra. Aqui só dá para pensar em venda, principalmente com esse forte fluxo vendedor que vem em 3R. Qual que era a outra que precisava ver? Era PetroRio, 3R e PetroRecôncavo. Qual que é o código de PetroRecôncavo? PetroRecôncavo, opa, agora me apertou, PetroRecôncavo, deixa eu ver aqui, o ticker, agora nunca me lembro de cor, o ticker é RECV3, RECV3. RECV3, RECV3 não é uma que eu costumo acompanhar todo dia, por isso que ela nem tem traço, tá? Mas, ó, tem um canal de alta. Qual que é o problema desse canal de alta dela? Que não tem deslocamento, ó. Candles muito pequenininhos, por isso que ela não é tão forte assim para swing trade, tá? Tem uma LTA bem forte, bem traçada, e agora ela tá lateral mais ou menos como aconteceu com as outras do setor, né? Então também veio com um rompimento falso em cima, né? O rompimento falso embaixo, também lateralizou, mas sem muita direção. Mas o mais provável, né, o melhor ponto para se posicionar é na região dessa base, ó. Vem respeitando a região da base. Então, se você comprar na região do 21,50, provavelmente 21,50, 22, né, dependendo de onde ela pegar, R$22 aqui, provavelmente ainda vai ter uma briga, né, para ela voltar para o canal, para ela continuar no canal, para depois
ela definir exatamente para onde vai. A única coisa que eu vejo é esse tipo de operação. Comprar aqui no topo eu acho extremamente arriscado, porque como ela está nessa fase aqui de uma tendência bem fraca, com pouco deslocamento, se você comprar no rompimento aqui no 24,40, é muito possível que ela volte até aqui embaixo. Você vai ficar passando calor, vai ficar preocupado. Então a melhor coisa, né, no nosso estilo, é comprar na região dos R$22 e deixar um stop de segurança aqui, talvez até abaixo aqui dos 20,50, deixando espaço para ela rabiscar, para que ela possa continuar nessa tendência de alta. Mas digo mais uma vez, a tendência não é tão forte, não tem tantos candles como esses de deslocamento, né? Os movimentos relevantes são de alta, ó. Movimento de alta, movimento relevante de alta. Os de baixa são candles inseguros, candles pequenos, né, que não desenvolvem muito. Então ainda acho que o mais interessante sim seria a compra, mas eu esperaria um pouco mais de desconto para comprar ela um pouco mais barato. Perfeito. Última que eu queria te perguntar, Cris, ontem a gente teve a Braskem que soltou os resultados e estava muito ruim, o resultado veio péssimo, aliás, o resultado da Braskem. Hoje a empresa, ontem a empresa subiu muito, foi entre as maiores altas, mas hoje voltou a cair. O que você está vendo para a Braskem? Olha, Braskem é uma que eu estou posicionado desde março aqui, ó. A gente comprou nesse suporte, né, pensando na questão de suporte e resistência, então já tinha feito alguns movimentos aqui, a gente comprou aqui e foi muito bem, chegou a dar 90% de lucro essa operação, né? Então a Braskem é uma que eu não costumo procurar novas entradas por já estar posicionado nela e com um alvo lá de 100%. Braskem, ela vem com uma correção muito forte, né? Então ela teve movimento de expansão e aí corrige muito forte, um movimento de expansão muito intenso, corrige forte, um movimento de expansão muito intenso, corrige forte, ó, já está voltando até onde originou o último movimento de impulsão, tá? Então abaixo dessa região do 22,30 eu já não quero mais estar posicionado nela, tá? Então o meu stop já está aí com 32% de lucro, né, nessa operação, pensando que se ela perder a região dos 22,30, eu já não tenho mais uma tendência. Então, o que eu vou fazer? Se eu não tenho tendência, eu preciso me posicionar nas partes mais foras, né? Então, ou compras aqui embaixo, ou vendas aqui em cima, não mais no meio do caminho, tá? Então, ela vem corrigindo forte esse último movimento de expansão, então a gente tem aqui praticamente uma lateralização, tá? Então, se perder a mínima de ontem, já fica comprometida completamente essa reação, né, que ela ameaçou fazer ontem, e perder na região do 22,30, eu já não quero mais, R$22, né, eu já não quero mais estar posicionado em Braskem, porque eu acho que ela perdeu completamente a tendência compradora dela. Perfeito. Cris, temos mais 5 minutinhos, eu queria te perguntar últimas ações agora do setor de viagem, né? Setor de turismo. Então temos Azul, Gol e CVC. Ontem, essa esquadrilha da fumaça, como a gente chama aqui, teve uma forte alta, mas hoje está voltando a sofrer bastante. Azul, na verdade, vimos já. Eu queria falar de Gol, então, e de CVC. O que você está achando de Gol e de CVC? Olha, Gol é um ativo complicado, também é um ativo que eu não... O setor é muito complicado, né? É um setor muito delicado. Teve uma forte alta e uma queda bem proporcional à alta que teve. Olha, Gol, se a gente traçar aqui para ver até onde já corrigiu, né, o quanto da perna que já corrigiu mais da metade, né? Então ela subiu muito forte, com movimentos até com pouco deslocamento, mas foi indo, aí acelerando mais para o fim, chegou na região dos 13,50 e aí começou um zigue-zague de queda. Tá? Então o que a gente tem aqui? Bem forte, um zigue-zague de queda, um movimento de expansão para baixo, fez uma correção um pouco complexa, fez mais um movimento de expansão para baixo, uma correção complexa. Então, acredito que o mais provável de Gol ainda seja uma lateralização nessa região. Cris, posso comprar? Se você não tiver movimentos compradores interessantes, candles como esse daqui, eu acho que você é o primeiro a levantar a cabeça, né? O primeiro que levanta a cabeça costuma levar porrada, né? Então, assim, não acho interessante.
se a gente for olhar nos últimos dias, ó, ou são candles extremamente sem direção, ou são candles invalidados já no dia seguinte, ó, candle de baixa, invalidado no dia seguinte, invalidado no dia seguinte, ó, já está basicamente na mínima de ontem, Gol. Tá? Então é um ativo que está ganhando volatilidade, mas não está ganhando direção. Tá? Então a gente precisa ter um rompimento, pelo menos, dessa pequena congestão que ele formou aqui, para a gente ver algum rumo em Gol. Tá? Gol não tá interessante, Azul, que a gente já viu, também está lateral, e CVC, também do setor de turismo, ela está vindo até região de suporte. Tá? Então ela está apanhando, talvez se ela fizer aqui um candle de indefinição, ou fazer um engolfo, fazer uma mulher grávida, fazer um candlezinho desse, né, um candlezinho pequenininho, aqui na região do 2,55, vale a pena a compra. Só digo que não é um setor que eu gosto de operar. Não é uma ação que eu acompanho. Por quê? Porque eu não gosto do setor. Mas se você está procurando uma compra em CVC, está chegando a hora que os 2,55 é região de suporte, a probabilidade de segurar ela é grande. Talvez rompa depois de um tempo, mas talvez dê tempo de você fazer uma boa realização parcial, mas lembre-se sempre de ter uma boa gestão de risco, tá? Então, se você for fazer esse tipo de operação, deixe um stop ali, talvez de 5%, 10%, né, abaixo dessa linha, porque se ganhar aceleração aqui, ela vai embora, vai buscar patamares menores, tá? Então, tá ficando barata, tá ficando num preço bom para entrada de compradores, ó, com pavio, tá vendo? Com candles de indefinição revertendo depois, pode ser que repita esse padrão aqui, por isso ficar atento em CVC, que está aproximando de região de suporte. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Cris Natividade, analista CNPI independente. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso estoque da BMC. Até a próxima. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. E, gente, terminando o nosso estoque dessa sexta-feira com uma bolsa que volta a cair e perde cada vez mais força. Nesse momento, 0,44% o Ibovespa cai e perde até o patamar dos 118 mil pontos, agora 117.825 pontos. Local Web cai 10%, Soma cai 6,21% e Rumo, agora a terceira pior do dia, 4,92%. Azul, logo em seguida, 4,77% de queda. E o Dux se confirma melhor do dia, 9,28% de alta, Via ganha 5,46%, a Sabesp 2,90% de alta. Dólar, vamos dar uma olhada como é que está o dólar nesta sexta-feira, porque o dólar volta a subir 0,25%, R$ 4,89. Petrobras cai 0,20%, 30,57%, a Vale cai 0,48%, R$ 65,74. Vamos dar uma olhada como estão as bolsas lá fora também. Lá em Nova York, temos um Dow Jones que sobe 0,14%, o S&P 500 cai 0,22%, o Nasdaq cai 0,69%. O petróleo não para de subir, alta de 0,80%, 87 dólares e 0,08 centavos para o dólar, para o petróleo. E temos também o minério de ferro, 821 yuan e 50 centavos. Então essa é a situação nesse momento lá fora. Notícias que estão chegando de última hora, estou dando uma olhada aqui. Aparentemente temos problemas de abastecimento, começam a aparecer problemas de abastecimento de diesel lá em Minas Gerais, em outros lugares do Brasil inteiro. Vamos aprofundar esse assunto daqui a pouco no nosso closing, mas vou deixar vocês daqui a pouquinho, então, com o business. Logo mais, então, com o nosso Felipe daqui a pouco. Então, fique com a gente aqui na programação da BMC. A gente se vê daqui a pouco também com o closing das 4 horas em ponto até às 6 da tarde. Muito obrigado a todos pela atenção e até mais. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News.
São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma